As pequenas e grandes atividades da vida em sociedade passam por decisões políticas. Da organização do trânsito à qualidade de ensino nas escolas, da segurança à saúde pública, do acesso à cultura ao saneamento básico. Tudo é definido politicamente. Como vivemos em um sistema de democracia representativa, quem planeja e executa essas tarefas são os candidatos, eleitos pela população. Na urna, o cidadão escolhe seus representantes. E durante os 4 anos seguintes, os eleitos pela maioria devem trabalhar para atender às demandas da população. Eles vão se posicionar em relação a temas que terão consequência na vida de todos os brasileiros. O problema é que nem todos os segmentos da população estão representados em pé de igualdade. O problema fundamental é esse: o nosso sistema representativo não garante a democracia. Ele não é democrático. Ele tem uma estrutura que não permite garantir a presença efetiva da maioria da população. Quando a gente fala em representante, tem que representar aquilo que o representado quer e não a sua própria vontade. Não pode esses espaços da democracia representativa ser um espaço masculino, branco, de proprietário que tem grana para bancar suas campanhas, né? Você sabia? As mulheres são a maioria da população, mas no Congresso Nacional, dos 513 deputados federais, apenas 45 são mulheres. E no Senado, elas possuem apenas 12 representantes entre os 81 senadores. A mulher ela tem que ocupar todos esses espaços. A política não pode ser só dos homens, tem que ter mulher lá. Pela lei, os partidos deveriam reservar pelo menos 30% das vagas em disputa na eleição para representantes do sexo feminino. Só que quase sempre isso não acontece. Falta muito o que fazer para que nós mulheres possamos estar lutando, trabalhando por políticas públicas voltadas para nós mulheres. Os negros também enfrentam dificuldades para garantir sua representação. Você sabia? 97 milhões de brasileiros se declaram negros ou pardos. 91 milhões de brasileiros são brancos. Negros e pardos são a maioria, mas entre os 513 deputados federais, apenas 43 são negros ou pardos. E no Senado, eles possuem apenas 2 representantes. A partir do momento que existem os movimentos sociais, o movimento negro, por exemplo, dentro dos partidos, abre uma porta para que a gente possa, fortalecendo o partido também, ser fortalecido para que possamos ver candidatos, né? E assim também ocupar os espaços. A situação dos índios é ainda pior. A população indígena tem 460 mil habitantes, mas no Congresso Nacional eles não possuem representantes. A gente precisa muito de um índio na política para estar ajudando e buscando as nossas causas indígenas também. Deveria ter mais índios na política, né, para poder mudar, né, mais um pouco a nossa cara, né? Propostas de mudança. Implantação do voto em lista. Os partidos deverão apresentar os candidatos que receberão os votos numa ordem que respeitará a alternância de sexo e as diversidades racial, étnica e de orientação sexual. Além de não representar toda a sociedade, o modelo eleitoral atual também não possui um mecanismo para o povo caçar o mandato daqueles que não cumprem promessa de campanha. É assim, você elege um candidato e ele recebe um cheque em branco para fazer o que quiser. É parte da democracia você, estando insatisfeito com aquele que está traindo as bandeiras pelas quais você o elegeu, que você possa recolher. Assim como o poder de veto da população, que nós também não temos. Propostas de mudança. Criação de um mecanismo que permite a avaliação dos candidatos eleitos pela população. Quem não cumprir o que prometeu, perderá o mandato. O importante é aprimorar o sistema representativo e encontrar caminhos para transformar a diversidade brasileira numa diversidade democrática em um país igualitário. Eu defendo cada vez mais que a gente tenha cotas de representação. Eu acho que é legítimo ter cota para mulheres no parlamento. Então teremos pelo menos 30% de mulheres eleitas, por exemplo, na representação. Eu acho que a gente tem que ter cota para negros também em termos de representação. Tem que ter cotas específicas para os grupos minoritários que possam estar representados, como a gente está avançando nas universidades, e que a gente, a partir daí, a gente possa fazer essa discussão. É possível fazer isso? Eu acho que a gente pode obrigar essa discussão. Acesse o site www.reformapolitica.org.br e assine a Iniciativa Popular para a Reforma Política. É muito fácil.
É só você preencher o formulário, colocar seus dados e clicar em enviar. A reforma política só sairá com pressão popular. Então, participe!